Grande abraço a todos. Pessoal, essa aula aqui é a melhor aula sobre Fibonacci do mercado financeiro que vocês vão ver aqui no YouTube. Quando eu comecei a operar, eu queria aprender sobre a ferramenta, eu não vi nada parecido. Sempre busquei entender, busquei trabalhar e eu tive que aprender ela na marra. Então, assim, nesses 9 anos que eu estou no mercado financeiro, eu aprendi utilizando, aperfeiçoando dia após dia, tá? Eu vou ensinar para vocês como fazer uma projeção Fibonacci. Ó, aqui a gente tem um tempo gráfico de 60 minutos. Vocês podem usar qualquer tempo gráfico, tá? Aqui é só para pegar desde a abertura do mercado, do dia de sexta-feira, dia 25. Dia 25, quinta e dia 26, sexta, no caso. Para a gente entender como traçar essa ferramenta aqui. A melhor opção, pessoal, vocês fazerem uma análise primeiro macro. E para vocês fazerem uma análise macro, vocês precisam utilizar o tempo gráfico maior. Pode ser o tempo gráfico de 60 minutos ou um dia, tá? Aqui a gente está no tempo gráfico de 60 para entender onde o mercado está. Se a gente traçar aqui, a gente vê que o mercado ele está numa tendência lateralizada. Ó, ele está lateralizado. Só pôr uma linha aqui para ficar mais fácil a explicação para vocês. Ó, o mercado aqui ele está numa tendência lateral, porque ele vinha numa tendência de baixa e ele está lateralizado. Operações do mercado lateralizado, ó, ele bateu lá em cima, voltou, agora vai possivelmente bater lá em cima. E a probabilidade que ele rompa, na bolsa de valores, pessoal, a gente nunca tem uma certeza. A gente trabalha com análise e com gráfico e com conhecimento até dos candles ali da movimentação. No curso que eu ensino na descrição do vídeo, eu mostro para vocês como identificar se o mercado vai bater nessa linha aqui de novo, vai continuar caindo e você abre uma operação de venda, ou se ele vai continuar subindo para buscar uma retração ali ainda maior. Mas agora vamos lá para o que interessa. Ó, o mercado aqui de sexta-feira, 26 de junho. Ele abriu aqui, ó, 9 horas da manhã. E a gente já identificou a tendência lateral, a macroanálise, mas tem outras análises também que a gente faz. Se você quiser aprender a fundo, análise de candle, análise de mercado, figuras de reversão. Aí, pessoal, é tudo no link da descrição do vídeo, no curso, tá? Você aprende tudo que você tem que aprender e tem a mentoria também, que são 3 aulas individuais depois que você fazer todo o conteúdo do curso, tá? Aí a gente faz ao vivo as aulas, para ver como que está seu grau de conhecimento, para você não entrar, para você entrar da maneira mais preparada possível no mercado, tá? Então aqui, ó, o mercado abriu, ele puxou lá para alta, ele teve uma alta aqui, ó, desde a abertura. Ó, ele abriu aqui no meio, foi até lá embaixo, depois ele puxou aqui para uma alta, puxou para uma alta ali de 1.600 pontos. Pô, a hora que você estiver olhando o mercado, você perdeu essa alta, você quer entrar na operação, o que você pode fazer? Pessoal, teve um barulhinho no apartamento aqui do lado, mas vamos continuar aqui nossa análise. Então o mercado subiu até aqui em cima. Como que eu vou traçar o Fibonacci? Onde que eu vou entrar? Qual o melhor caminho para entrar nessa operação aqui? Você vai pegar a ferramenta aqui da Fibonacci, projeção Fibonacci. Você vai traçar desde do nível 0, zero aqui onde você clica, vai até o topo principal aqui do mercado. Aí você arrasta aqui ela para baixo, ó, essa primeira linha aqui, ó, do 0% tem que estar aqui embaixo. E ele vai te dar alguns níveis, tá? Alguns níveis de tendência. Então, você está analisando o mercado, ele está aqui em cima, pessoal. Você não vai entrar aqui em cima comprado. Por mais que tenha uma força de compra, você vai esperar a retração. Vai esperar retrações, níveis de retração. Qual que é o nível... Então aqui, pessoal, ele vai dar alguns níveis de entrada, tá? Para você não perder uma possível tendência de alta. Primeiro nível, quando você traçar, vai ser o 61.8. Então o mercado tende a bater aqui nesse nível. Tá vendo que ele bateu ali, ele deu uma puxadinha para alta, ele fez um scalp, ele mostrou que iria ter uma força ali para comprar e tem que continuar subindo, mas não foi, ó, ele só subiu, ó, daquele nível de 61. Daquele nível de 61, ele só subiu 200 pontos, mas daria uma operação legal aqui. Só que ele deu continuidade aqui e puxou para baixo. Ele tentou aquele nível ali de 50%, bateu ali, não conseguiu.
Depois ele bateu naquele nível de 38. A hora que bateu no nível aqui de 38, o mercado puxou ali para uma leve alta também para dar continuidade, não conseguiu, deu só 300 pontos. E, e aí ele não deu continuidade nessa tendência aqui. Essa continuidade aqui, pessoal, eu explico no curso por que, que ele não deu continuidade, tá? Mas vou deixar um gatilho aqui com você. Ó. Vocês estão vendo que os candles aqui de verde estão bem fracos? Olha, ele tentou subir bem fraquinho, bem fraquinho, bem fraquinho, e veio e desceu. E mostrou uma figura que a gente explica lá no curso também, né, da estratégia. Esse curso, pessoal, é para quem quer se tornar profissional nisso daqui, vai aprender tudo no detalhe, análise de candle por candle, análise de Fibonacci, estratégia, tá? Mas aqui explicando de uma maneira bem completa o Fibonacci. E ele tentou, não foi, aqui ele fez o rompimento, entrou numa zona aqui bem de reversão de tendência no 38, aqui está meio perigoso para entrar no 38. Quando ele entra nessa região maior aqui, provavelmente ele vai buscar aquele fundo ali, e ele voltou a nível zero do Fibonacci. Porém, como ele voltou a nível zero do Fibonacci, ele não rompeu aquele nível, ele bateu aqui, não rompeu, então daria uma oportunidade de compra. Nessa primeira oportunidade ele foi, e ele bateu até 50% ali, ó. Até 38%, mas ó, deu 600 pontos. Depois ele voltou de novo no nível zero do Fibonacci, dando mais uma oportunidade, porque ele não fez um rompimento. Então aqui criou uma resistência forte no mercado. Por que uma resistência? Um fundo, dois fundos, três fundos. Quando ele criou esse terceiro fundo aqui no nível zero de Fibonacci, deu uma oportunidade de entrada. E aí o mercado mostrou outra figura aqui de reversão e uma figura de reversão forte que eu mostro no vídeo para vocês. Você conseguiria acompanhar a tendência. Ele foi, rompeu, depois continuou rompendo, foi subindo, rompeu aquele topo lá atrás principal. E o que significa aquele nível? Como a gente está falando de projeção, o que significa aquele nível 161,8? Porque você traçou aqui para pegar uma continuidade, você tem uma projeção de onde o mercado vai. Então ele tende a ir naquele nível 161,8. Então quando ele identificou aqui um suporte e ele começou a puxar para alta, ele foi exatamente buscar aquele nível de 161. Então essa projeção. Por que a projeção? Porque eu sei onde eu vou entrar e eu sei até onde o mercado vai projetar. Então, tipo assim, eu tenho um alvo. Ó, eu poderia entrar aqui e ele continuar subindo, já, mas ele não estava com muita força. Ó, eu poderia entrar aqui e ele continuar subindo lá na projeção, mas ele não teve muita força, ele foi até lá embaixo, criou uma resistência, deu uma oportunidade de entrada com as três vezes que ele bateu nesse suporte aqui embaixo. E aí na última ele deu essa continuidade aqui. E aí foi buscar aquela projeção. Então, assim, sempre que você traçar o Fibonacci, da abertura do mercado até o topo mais alto que ele se formou, que foi aqui em cima, ele vai dar essas linhas. Se você entrar no 61.8, é o ponto mais forte de continuidade de tendência, que ele tem de bater e continuar a tendência se ele tiver com muita força de alta, tá? Mas aqui ele estava sem força nenhuma de alta, o mercado estava bem parado, mas ele voltou no nível zero, bateu uma, duas, três vezes ali no nível zero, não conseguiu romper, então aqui tudo indicava que ele ia para alta. E aí depois disso daqui, ele deu uma operação, ó, aqui você poderia entrar com um contrato, pessoal, para fazer com um contrato, sem risco. Uma operação aqui para você fazer 1.000 pontos fácil. Ele subiu 2.000 e subiu 3.000 pontos, ó. Daria para você fazer 1.000 pontos aqui tranquilo nessa operação com o contrato. 1.000 pontos dá R$ 200 com o contrato. Ó, mas ele continuou subindo, você poderia ir scalpeando e subindo seu stop, tá? Mas tudo isso aqui, pessoal, a gente explica no curso. Esse vídeo aqui é mais para você entender como funciona os níveis aqui de Fibonacci, cada nível. Se ele bater no 61.8 e já continuar a tendência, porque o mercado está bem forte. Se ele não bater no 61.8 e romper e for para 50%, dá outra oportunidade também de entrada, tá? Você pode trabalhar no stop, pode deixar o mercado desenrolando. E tem essas opções aqui, ó, de leitura. Ele bateu 3 vezes ali no nível zero, voltou a estaca zero e não rompeu, deu outra oportunidade de entrada. E aí a projeção dele é até aquela linha do 161.8, tá? Assim que funciona o Fibonacci. Você consegue projetar para queda também, tá? Não é só para alta. Para queda, a única coisa diferente é que você vai pegar o mercado em queda aqui, ó. Ó, você pode projetar ele para queda também, ó. Só que aí você vai lá de cima para baixo. Ó, o mercado abriu aqui, subiu até aqui em cima, desceu até aqui embaixo.
Então você vai projetar daqui para cima até aqui embaixo, onde ele foi, ó. Aí você vai projetar essa região aqui, ó. Então o 0 ficou lá em cima, ó. Ele foi até aqui embaixo. E aí ele poderia ter voltado nos níveis, mas estava com muita força de queda. Mas aqui ele voltou a 61,8%, dando outra oportunidade. E foi buscar a projeção lá embaixo aqui, ó. Tá? Então essa aqui é uma projeção para queda. Você pode utilizar ele tanto para alta quanto para baixa. Fechou, pessoal? Espero ter explicado de uma maneira bem legal para vocês. Espero que vocês entendam e utilizem essa ferramenta para você que está operando no mercado financeiro. Entenda os níveis e, de preferência, pessoal, no curso ensina assim, se ele bater em um nível, qual figura ele se forma para mostrar uma tendência de alta ou uma tendência de baixa, uma confirmação, que é a estratégia WM que a gente sempre utilizou aqui no mercado financeiro. Fechou? Tamo junto.